Ele trabalhou em grandes empresas como Nike, Johnson & Johnson. Trabalhei com ele na Havaianas, tive a oportunidade, e hoje ele é diretor de marketing da BIC, líder do mercado no segmento. Então eu quero trazer aqui, convidar para falar sobre construção de marca e desejo. Recebam ele como ele merece, Rodrigo Iazzi. Seja bem-vindo, Rodrigão. O palco é seu, microfone e passador. Isso aqui eu já pego. Maravilha. Como bom marqueteiro, eu trouxe brinde, pessoal, os caras brinde. Falei assim, ó, qual que é o desafio? Última palestra da noite. É a última, né? É. Até eu tô cansado, gente, então obrigado por estar aqui, né? Mais meia horinha, prometo. Tem 3 kits, super bonitinhos, da BIC. Pode ser seu, pode ser seu. Mas tem um desafio, tem que prestar atenção na palestra, porque no final, aquela velha mecânica, né, cara de marketing, no final vão ter 3 perguntinhas. Quem acertar, vai ganhar. E é bem legal, ó. Claro que a BIC é super conhecida pelas canetas, né? Pela caneta BIC, mas tem bastante coisa aqui, eu prometo, tá? Tem lápis de cor, canetinha, caneta, tem acendedor pro churrasco, tem isqueiro, o que mais tem? Tem lâmina de barbear e tem depilador para as mulheres, tem um monte de coisa. São as 3 categorias que a BIC atua. Tá bom? Adorei a palestra da Blanca, só que eu acho que teve um problema. A Blanca não falou da principal... Vou deixar aqui, né? Não é feio, né? Tudo bem. Principal tendência, que é o azul BIC. O azul BIC. Cadê a Blanca? A gente pegou o avião junto, ela falou, ó, tem o azul BIC. Ela me falou. Não é isso? Então, tem o azul BIC. Mas, brincadeiras à parte, quando eu trabalhava com o Rafa na Havaianas, a gente desenvolvia, né, as coleções, as cores e tal, e tinha o azul BIC mesmo. É verdade, isso não é brincadeira, não. Bom, gente, o Rafa me convidou para falar um pouquinho de marca com vocês. Eu sei que alguns de vocês aí têm as respectivas marcas. É um tema bem apaixonante, é curioso, não é um tema fácil, porque é um pouco abstrato, né? Então eu tentei tangibilizar, vou trazer para vocês um case da BIC. Mas antes disso, eu queria que uma reflexão aqui, né? A pergunta é, o que essas marcas têm em comum? Uma pergunta. Pode ser a pergunta do quiz, tudo pode ser do quiz no final, hein? Presta atenção. Meia horinha aqui. O que essas marcas têm em comum? Daqui a pouco eu falo o meu ponto de vista, né, sobre isso, mas ela tem com certeza uma coisa que é muito importante para mim, tem em comum que todas elas eu trabalhei. Né? Isso para mim é uma coisa em comum. Mas eu vou aproveitar o ensejo de me apresentar. Então, meu nome é Rodrigo Iazzi. Eu estou no mercado há quase 25 anos, trabalhei, como o Rafa falou, em algumas marcas, e somando todas essas aqui, deu quase os 25 anos, né, na verdade. Eu comecei com material esportivo, trabalhei na Umbro e depois na Nike um bom tempo, depois na Havaianas com o Rafa, tive o prazer de trabalhar com ele, e lá também eu fui o primeiro brasileiro que foi montar a operação da Havaianas na Europa, então eu tive o privilégio de morar em Madrid por 2 anos, depois acabei voltando. Depois na Johnson, trabalhei com toda a América Latina. E agora eu estou há 10 anos nessa marca aqui, ó, do azul BIC. Deixa eu ver se eu me acho aqui. Bom, tudo bem. Do azul BIC. Estou há 10 anos, né, cuidando do marketing do Brasil e da Argentina. Então, voltando. Só para também. Minha carreira basicamente é marketing. Marketing é que nem o Juliano, né? Ele falou muita propriedade de economia, né? Mas fala, eu sou economista, mas é muita coisa, né? Muita variedade. E o marketing também é isso, né? Trabalho em marketing, não quer dizer nada, é que nem eu sou médico. Médico do quê, né? Marketing do quê? Você trabalha com comunicação, você trabalha com eventos, você trabalha com assessoria de imprensa, você trabalha com precificação, você trabalha com produto, você trabalha com tendência, tudo isso é marketing. No final do dia, todo mundo aqui, e eu vi que tem bastante gente de vendas e bastante gente cliente, né, da Apple, todo mundo aqui faz marketing, né? De forma consciente ou inconsciente, tudo que você faz para vender seu peixe. No final do dia é venda, né? E eu trabalhei muito em marketing, em todas as disciplinas, mas nos últimos 2 anos eu estava em vendas. Eu estava como head comercial São Paulo Sul, até tem um colega ali da Havaianas, então eu respirando vendas mesmo. Eu sei que o dia a dia de muitos de vocês não é fácil, né? Quando você acha que vai vender, o cliente não compra. E aí é melhor você ter juízo do que ter razão, né? Você dá um passo para trás, volta. E venda e marketing está muito junto. Então agora eu voltei a trabalhar com marketing, é muito bacana, porque você vê como as disciplinas realmente, no final do dia, é uma coisa só, é vender, né? Se não vender, não tem nada
e nada continua. Então, voltando aqui, o que essas marcas têm em comum, né? Além de eu ter trabalhado nelas, agora falando de marcas, do ponto de vista de marca, elas têm um posicionamento muito claro, né? Elas têm um propósito muito claro, elas têm um diferencial muito claro. Eu tenho certeza absoluta que vocês lendo essas palavras, né, que são as marcas, traz significado, né? Isso é o grande diferencial delas. Então a Nike, né? Você pode falar, putz, a Nike, uau, é a Nike. A Nike vende material esportivo. Sim, ela vende material esportivo, mas qual que é o grande propósito dela? O que ela faz realmente? Ela é uma empresa hoje, há anos, na verdade, de tecnologia, né, que traz soluções para esportes. Quando ela se posiciona como uma empresa de tecnologia que traz soluções para esportes, isso aumenta muito. Né, eu acho que o Diego falou muito de visão do Dono. Essa é a visão da Nike, né, vai muito além. Havaianas, pô, Havaianas é uma marca mais delícia. Eu trabalhei 7 anos lá, né? Havaianas é chinelo, óbvio que é chinelo. Funcionalidade do produto é muito importante. O produto deixa uma Havaiana no sol, você consegue pôr de novo, ela não esquenta seu pé, né? Ela seca rápido. Então tem uma funcionalidade, ela é macia. Só que o que ela é hoje? Ela é estilo de vida, ela é autenticidade, ela é brasilidade, né? Quando eu tive essa oportunidade de vender Havaianas na Europa, os europeus ficam loucos porque você está vendendo o Brasil, você está vendendo o verão, você está vendendo liberdade, você está vendendo tudo que o europeu adora e só tem 3 meses por ano, a gente tem o ano inteiro, né? Então, tudo isso passa conceito. Quando a marca traz tudo isso, é porque ela realmente tem um significado, né? E não é um significado só racional ou do bolso, né? De custo-benefício, é racional da emoção. Esse é o sonho de qualquer profissional que trabalha com comunicação, com marketing, até quem tem negócio, é que sua marca signifique algo para alguém, né? E aí facilita muito mais a transação comercial. Inclusive, você pode cobrar mais no produto, né? Quando você tem marca. Eu acho que esse é o grande peso, e você ganha mais margem, aí fica tudo uma delícia, né? Listerine, claro que é um enxaguante bucal, líder, óbvio que é. Só que Listerine também, depois que você escova o dente e tal, você usa aquele Listerine, vem junto, né, aquele frescor, aquela sensação de autoconfiança. Puta, eu tô pronto para começar meu dia. Então vende um conceito também de confiança. E a Bic, por fim, que eu vou aterrissar aqui num conceito, um case que eu trouxe para vocês, é uma marca muito simples, né? Ela vende simplicidade, ela vende soluções simples, confiáveis e acessíveis para o dia a dia. Isso é traduzido o quê? Num isqueiro, numa caneta Bic. Quem nunca teve ou tem, aposto que tem gente aqui, com certeza que tem caneta Bic, ou quem nunca perdeu, né? Quem nunca deixou o isqueiro ali no bar, cadê meu isqueiro? Aliás, percam o isqueiro, viu, gente? Isso é legal, isso é bom, faz a economia girar, porque aí a pessoa compra de novo, né? 5, 6 reais, pode perder a caneta. Aliás, alguém viu uma caneta Bic acabar? Eu tô há 10 anos na Bic e nunca vi. Então, vou trazer um pouco desse meu olhar, né, sobre marketing, sobre comunicação, essa experiência adquirida na prática, trazendo através da BIC, né? E quando a gente olha também, não são só palavras ou marcas, né? Olha que legal, você olhar um símbolo, tipo uma silhueta de uma garrafa da Coca-Cola, né? Você não precisa descrever que é Coca-Cola. Se eu mostro isso aqui, eu preciso escrever BIC? Isso é marca, né? E aqui, tenho certeza que muitos de vocês já veem aquela história da infância, né? Pô, tô com 47, mas não precisava nem ter falado da minha idade, porque eu lembro muito bem de rebobinar a fita cassete, né, com caneta Bic, que já tá há mais um tempo, e morder caneta Bic, né, que tava nervoso na prova, e jogar no coleguinha, e quebrar essa tampinha. Então são muitas histórias, então vem junto memórias afetivas, né, junto com a marca, isso é muito bacana. E para tangibilizar tudo isso, né, é uma marca que cabe no bolso, a Bic, claro, mas é uma marca que está no coração de todos os brasileiros, né? A empresa é francesa, é uma multinacional francesa, que, aliás, hoje o nosso CEO é o Gonçalves Bic, e é a terceira geração também. Eu estava contando o filme de vocês, estava lembrando muito, porque o Gonçalves Bic, ele é a terceira geração, o sobrenome é Bic, e essa é a beleza também, é uma empresa familiar, né? Mas uma governança extremamente profissional, capital aberto na França, e com uma marca extremamente icônica, né? E aí eu fiquei pensando, né, conversando com o Rafa, o que eu podia trazer. Eu falei, eu vou trazer para vocês verem a última ação que a gente fez de marca, depois eu conto um pouco dos bastidores, tudo que a gente faz, porque a última ação junta o improvável, né? Uma caneta Bic com um clássico, com inteligência artificial, com tecnologia, vocês vão ver e depois a gente conversa um pouco sobre isso. Espero que o vídeo passe bem aqui.
Gostaram, pessoal? Muito legal, né? Essa é a nossa BIC, né? Acho que todo mundo tem um certo apego aí pela BIC e isso é muito legal, porque 75 anos da marca, né? Tá, ano que vem faz 70 anos da empresa BIC no Brasil. O Brasil foi a segunda operação que o Marcel BIC, o fundador, veio, né? Lá na década de 50. E essa caneta é icônica até hoje. E quando você faz uma ação dessa, bem duro, tá nos bastidores, porque a gente conversando com a agência, vamos fazer ou não vamos fazer? Faz sentido ou não faz? Faz, lógico, muito sentido, né? E viralizou muito, assim, a gente quase não investiu em mídia, e só de impressões orgânicas, assim, de espontânea, foram 200 milhões de impressões, mais de artigos já publicados em mais de 15 países que se interessaram, um monte de LinkedIn, de Instagram, de gente que eu nem servi de idioma que eu nem falo, falando sobre a campanha. Assim, o nível de engajamento, né, quando você faz algum post na rede social, você quer que as pessoas compartilhem, ou dê like, ou comente, é absurdo, assim, mais de 15%, um conteúdo grande, né, um filme. Então, é muito bacana, né, quando você vê, pô, uma caneta, dá para fazer muita coisa, né, o que mais dá para fazer. Então, acho que esse é um exemplo que tangibiliza, assim, muito o que tem por trás de tudo que a gente faz lá na BIC. Bom, eu vou contar um pouco, eu vou focar na caneta, porque é o produto icônico que a gente está fazendo 75 anos, eu acho que ilustra bem o marketing de uma forma bastante consistente, mas óbvio que a empresa tem 3 categorias, né? Isqueiro, lâminas de barbear e depilar e toda a parte de papelaria. Então vamos focar aqui na caneta. E aí quando eu começo sempre a falar sobre caneta, sobre escrita, fala, pô, o que esse cara aí tá falando sobre escrita, papel, caneta, coisa mais antiga, tá, vai acabar, acabou, né? Vamos falar de... Olha aí, ó, tem umas companheiras aí escrevendo, aí, obrigado. Vocês são a prova que tem esperança. Mas eu acho que é porque a escrita ou digitalização, é porque a pergunta tá errada, né? Não é sobre ou, é sobre e, né? E quando a gente vê o mundo VUCA aí, né, que tá hoje, essa bagunça toda, e a gente vê um jovem estudando, isso aqui não é uma forçação de barra, é real. Isso é uma pessoa, um jovem estudando. É sobre e, né? Óbvio que ele tem o celular, tem o tablet, tem o computador, e tem as canetas em cima da mesa, né? Porque normalmente, minha filha tem 10 anos. Tudo bem, ela sou suspeito, ela sabe que eu trabalho na BIC e tal, mas sabe o estojo dela, ela quer cada cor, ela já tem, você tem 3 verdes, filha, não, preciso do verde neon. Então, isso é um pouco da magia que tem através da escrita. Por que isso, né? Porque é uma categoria, a escrita, que vem da escola. A gente aprende a se comunicar, aprende a escrever com lápis grafite, lápis de cor, e depois a caneta. Então é uma categoria que ela entra sem a gente querer, né? Basta estar na escola, e ela fica, porque se aprende. E tem diversos estudos que comprovam vários benefícios, tá? Só trouxe alguns aqui da escrita, do aprendizado através da escrita. Esses são alguns deles. A coordenação motora fina, a memorização é muito maior. Vocês já perceberam quando você vai no papel e caneta, parece que você memoriza muito mais. A concentração, a expressão, a cognição. Então, a partir do momento que você aprende assim, provavelmente você não deixa essa categoria, ainda que tenha muitas opções hoje em dia e está tudo bem. Então, hoje é uma categoria que ela tem seu espaço no mercado, ela cresce, a BIC é líder em caneta, e enfim, depois tem outros segmentos, tem canetinha, lápis de cor, tem outros players no mercado também. Então, é bem divertido trabalhar, porque no final do dia você está trabalhando num ambiente de papelaria, não de cama, mesa e banho, mas é muito colorido, é muita inovação, é muita tendência, é muita coisa acontecendo. Falando um pouco sobre a BIC, né, empresa francesa, como eu já comentei, tem alguns números interessantes aqui. Ó. A gente vende 2 bilhões de caneta todo ano. Depois eu vou trazer os números do Brasil. Preste atenção, hein? Pode ter a ver com alguma pergunta no final, hein? Vou dar dica. 1 bilhão de lâmina de barbear, 1 bilhão todo ano. 15 mil colaboradores, presença em mais de 160 países e 24 fábricas. E é o único país que a gente tem as 3 categorias produzindo junto é no Brasil, em Manaus. Então, a parte fabril também é muito importante para a gente no Brasil. E esses aqui são números do Brasil. Olha que legal. Não é mais a terceira operação, tá? Preciso atualizar com os números do fechamento do ano passado. Já é a segunda operação. BIC Brasil só fica atrás da BIC Estados Unidos e já ganhou da BIC França. Então, é uma operação muito forte. A marca BIC é muito forte no Brasil, né? Tem 95% de top of mind. Significa que você pensou em caneta, é quase sinônimo de categoria, né?
Então é muito legal. 300 milhões de canetas todo ano. Todo ano no Brasil são vendidas 350 milhões de canetas. É absurdo, né? Mais que um por pessoa, quase. Quase não, é mais que um por pessoa. 350 barbeadores também, todo ano. E 230 milhões de isqueiro, gente. Isqueiro, que no passado era correlacionado apenas com fumo, e o índice de fumantes, né, no Brasil vem caindo, está estabilizado em 12% da população adulta já faz um tempo, tá? E isso tem muita gente que usa para o fumo, mas hoje em dia expandiu demais. Todo mundo quer ter, eu tenho isqueiro em casa para churrasco, para vela, para incenso, para o que quiser. Né? Então é uma categoria que a gente fala na BIC que é uma célula de energia móvel. Né? Você tem o isqueiro porque chama, é vida. Então é uma categoria também que pulsa bastante forte. São alguns números, a BIC está presente, se você considerar as 3 categorias, 600 mil pontos de vendas no Brasil, é muito PDV. Se for pensar, talvez a Ambev, Coca-Cola, Nestlé tenham mais, porque tá bares, né? Tem 500 mil bares no Brasil, mais ou menos. No Brasil tem mais ou menos 1 milhão de pontos de venda, considerando tudo. E a BIC está presente em 600 mil, é muita, considerando as 3 categorias. Então, são números que falam, nossa, é uma caneta BIC, mas por trás, né, tem todo um aparato forte. E trazendo esse case da caneta, né, a gente só queria mostrar para vocês que tem toda uma linha, né, de papelaria na BIC. E como a gente trabalha, né, não tem mágica, não tem mistério. Todas as empresas, as marcas que eu trabalhei, têm alguma coisa em comum. Aquelas, né, Havaianas, Nike, Listerine e BIC, que é trabalhar o básico bem feito. Não tem uma mágica. O que é o básico bem feito? É ter seu produto certo, na qualidade certa, no preço certo, no ponto de venda certo, para o consumidor certo. Vamos lá demais. A primeira aula de qualquer curso de marketing vai falar isso, né? Hoje é administração, mas é verdade. Então, eu não tenho aqui nenhuma grande novidade para vocês, mas eu acho que é um trabalho super bem feito e o importante para mim é consistência. Então, quando você fala em produto, claro que aqui vocês vão achar a caneta BIC, tá ali, né? A mais conhecida, mas existe todo um portfólio. Acho que a primeira coisa que fica num case é trabalhar portfólio. Certamente, eu não conheço a linha da Apple, mas certamente tem um portfólio super vasto com diferentes pontos de preço, né? E qualquer marca, você deveria ou tem pontos de preço diferentes. Os seus produtos de entrada, depois os seus produtos mais top. Quando eu trabalhei na Nike, por exemplo, é a mesma coisa. A chuteira lá, top, do Cristiano Ronaldo, custava X, e depois tinha a Takedown, que eles chamam. A Takedown é um produto equivalente, mas com outra tecnologia que você cobra mais barato e vende muito mais volume. Então, isso é uma estratégia muito importante de ter para qualquer marca, e para a BIC não é diferente. Depois, olhar para o consumidor. Né? Cada vez mais a gente fala em marketing ser consumer-centric. Né? Na verdade, é colocar o consumidor no centro. Acho que a Blanca falou bastante sobre isso. Aqui tem que estar muito antenado em tendências, o que está por vir. Papelaria é muito dinâmico. E tem a influência do shopper, que é a mãe ou o pai, mas o filho, a criança, dependendo a partir dos 7 ou até antes, 5, 6 anos, influencia muito. Então, você precisa saber o que a molecada está usando, o que eles querem. Então, esse olhar... E aí, como a gente faz isso na BIC, né? Tem várias formas de fazer, tá? Tem uma forma mais estruturada, que a gente compra dados, exemplo, de uma Pantone, poderia ser um fornecedor, ou, por exemplo, da Canta, que traz painel de lares, onde eles auditam lares, você tem muita informação, ou simplesmente pesquisando na internet, indo para a rua, indo para a loja, vendo, observando, rodando o Brasil, vocês estão presentes, né, imagino que quase no Brasil inteiro, na BIC também, então eu vou para o norte, vou para o nordeste, eu moro em São Paulo, mas venho aqui para o sul, inclusive quando eu estava em vendas agora, eu cuidava do sul, não tinha vindo para Brusque ainda, é uma falha, mas eu estava indo bastante para Chapecó, bastante para São José, bastante para Floripa e para Criciúma também. Mas, enfim, tem que estar no mercado, a gente tem que estar o tempo inteiro, a gente tem um mantra ali na BIC que, assim, uma vez a cada 15 dias, alguém de marketing tem que ir junto com vendas. Porque você pode ter um monte de dado em casa, no computador ali, mas se você não está na rua, você não sabe. Então, isso aqui realmente para a BIC é muito importante. E claro, a BIC tem uma particularidade, né, de entrar na vida do consumidor muito cedo, desde lápis de cor, giz de cera, tal, passando por canetinha até a caneta e depois segue a vida. Então, para cada fase da vida tem muitas particularidades. Para muito criança tem um lápis triangular. Por que ele é triangular e grossinho? Para pega.
para facilitar a coordenação, depois não precisa. Então tem muitas coisas técnicas, que eu não vou entrar em detalhe, mas tem toda uma parte de desenvolvimento técnico, que é o P&D, que fica espalhada, no caso da BIC, na França, na Grécia, aqui no Brasil também, que está sempre atrás de ideias, tecnologias, como melhorar a tinta da caneta, etc. Bom, então eu falei de produto, preço, consumidor, mas ponto de venda. Ponto de venda é tudo, né? Não adianta nada, de novo, você ter o produto, preço, você não está gritando ali para o shopper, bem distribuído. A gente realmente tem um esforço muito grande durante volta às aulas, né, nessa categoria, que é de janeiro a março. Só que para estar bem ali nessa sazonalidade do volta às aulas, para estar em lojas com ótima presença, né, a gente trabalha, um processo de governança de 12 meses por ano. Então, acabou a volta às aulas, já tem para a bola, o que a gente fez de errado, o que a concorrência fez melhor, o que a gente errou. Tinha um lançamento, chegou um mês atrasado, acabou. É muita sazonalidade aqui. E a gente erra. O importante é estar com esse ciclo andando, ver o que errou, voltar para casa, aprender para fazer melhor para o próximo volta às aulas. E aí você chega, abre a cortina, né, na período sazonal, você consegue dar um show, você consegue estar disponível, você consegue não ter ruptura, porque às vezes é isso também, às vezes basta ter lá a BIC bonitinha no preço certo, e aí o shopper levou, porque às vezes, na volta às aulas, os pais vêm com lista. O giro é muito forte, e o estoque acaba. E se acabou, a BIC não tem, a Faber-Castell tem, perdeu a venda. A Faber-Castell não tem, a Maped tem, perdeu a venda. É muito rápido, então você está sempre muito antenado nisso. E tem também o online, né? Eu falei do offline, das lojas físicas, obviamente, mas o online é muito importante. A gente tinha o e-commerce, até pouco tempo atrás, o Mundo BIC com BR, a gente tirou do ar por um tempo, a gente está reavaliando, repaginando, mas a gente tem uma presença digital muito forte, um diálogo com as pessoas, através de redes sociais aqui, muito forte. E a BIC é, nesse caso, um privilégio, que é uma marca que não tem rejeição. A gente sabe que quando coloca um conteúdo na internet, tá público, né? Vem o que quiser. E uma marca que as pessoas têm muita memória afetiva, muito carinho, assim, quando a gente faz os conteúdos. Então, isso é bom, isso é uma facilidade. Então, a gente sempre provoca esse diálogo com as pessoas, com os consumidores nas redes sociais, é importante. A Amazon é um parceiraço de volta às aulas. Lá vocês entram, quem tem filho aqui com lista escolar, vocês acham tudo na Amazon durante volta às aulas. Então, para a gente é um super case dentro da BIC, case global, inclusive. E a gente tem essa é um exemplo de plataforma que aqui não vende nada, tá? É um conteúdo para criança, então, inclusive tem uma parte aqui de desenvolvimento infantil, que dá dicas para os pais, professores. Então a gente tenta influenciar toda a cadeia, né? Porque eu falei, você acaba pegando o consumidor, sendo criança, dependendo do produto, os pais, o lojista, online, offline, e quem que também influencia muito nessa cadeia? Sempre importante pensar isso. Quem que influencia muito, que dá para também conversar com essa pessoa e mostrar os produtos da BIC e como pode ser relevante? Os professores. Então, a gente acaba trazendo conteúdos e fazendo também... a gente tem um projeto muito bacana que a gente faz em escolas, em comunidades carentes, que a gente leva... No final do dia, a gente leva os produtos da BIC, óbvio, mas a gente leva conteúdo, leva sarau, leva poesia, leva uma grade extracurricular muito bacana. Então, tudo isso conta, né? Tudo isso conta a ponto e faz girar a roda da marca, né? No final do dia, você está gostando de uma marca, você não sabe nem exatamente por quê. Eu acho que é uma combinação de muitos fatores. E falando nisso, ativações de marca, né? Que hoje está na moda, né? Não é de agora, experiência, né? Experiência de marca. Isso é muito importante. Pô. Você vem aqui num summit, a experiência que a gente está tendo com a Apple aqui, né? Maravilhosa. Você chega e fala, uau. E aqui, você não está necessariamente pensando no produto final, uma toalha, mas está tendo uma experiência com a marca, né? Olha o que a marca está proporcionando. Isso é uma experiência. Então, aqui, alguns exemplos que a gente faz, né? Da CCXP, que é uma feira de games, a gente criou um universo, um BICverse, que é um universo dentro de um joguinho que chama Fortnite. Tinha todo o universo da BIC lá dentro, é incrível. Depois a Bienal do Livro, a gente sempre faz, é um momento de falar de livro, falar de educação, né? A gente se sente muito responsável, porque se for pensar na essência da caneta BIC, quando o Marcel BIC, na verdade, ele não criou, ele comprou uma patente na década de 50 e melhorou o produto, o Marcel BIC. E como que escrevia antes com caneta? A caneta tinteiro. Tudo bem, mas ela não, né, ela tem uma durabilidade limitada, etc. Então a gente fala que a BIC ajudou a democratizar a escrita. Então a gente se sente um papel importante de fomentar e ajudar sempre que possível a educação também.
Por isso a presença na Bienal, no Acelere no Enem e alguns outros eventos. Então, ter um calendário de experiência de marca anual e contínuo, que seja feiras, eu sei que a Apple vocês fazem bastante feiras, é fundamental. Bom, e campanhas, né? No nosso caso, bem de consumo, você precisa estar no ar, seja no digital, seja no outdoor, seja no shopping, seja na Globo, você precisa estar no ar. Então, a gente sempre desenvolve campanhas, elas duram mais ou menos de 2 a 3 anos, tem uma quilometragem, não precisa estar com campanha nova todo ano também, né? Porque tem que fazer o dinheiro render também, porque custa caro. Precisa fazer da ROI, nem sempre dá ROI, mas isso é outro papo, que às vezes você cria uma campanha achando que vai impactar super e não funciona. Então você tem que saber, tem que ter a sabedoria de tirar do ar e focar em outro conteúdo, certo? Aqui eu vou trazer para vocês a campanha nova que a gente estreou nesse último Volta às Aulas, que está super funcionando, e essa campanha, ela conversa com o que vocês viram da ação de Shakespeare, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos lá. Que a gente está sempre se expressando em tudo que é lugar. Na ciência, no amor, na vida e até nas coisinhas mais simples do dia a dia. Aí, posso falar? Se expressar tem a ver com se mostrar, jogar pra fora quem você, sem ligar muito pros outros não. Até porque as impressões mudam, né? Aliás, a gente muda muito. E nesse vai-vem de ser, de começos e recomeços, que a gente se expressa de verdade. Sua maior expressão é uma bique. Escolha a sua. Gostaram, pessoal? Você vê quantas possibilidades, né? Dá para pensar, fazer, quantas ocasiões de uso, de consumo. Então, tem que estar sempre fomentando. A gente já está trabalhando na próxima. Volta às aulas 2026. Até teria um spoiler, mas não me deixaram trazer. Mas, enfim, a gente está sempre pensando, né? Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? É um pouco o papel de qualquer negócio. Tentando antecipar o futuro aí. Como eu tenho 5 minutos, e tem as 3 perguntas, aqui só mais um exemplo que eu chamo Fake out of Home, é uma forma de fazer, parece que é real, né? A gente, no Carnaval do Rio de Janeiro, a gente desenhou as ruas do Rio de Janeiro, parece que é real, mas não é, é totalmente digital, só que, nossa, gera um engajamento, um buzz, né, um PR super bacana. Claro que tudo acontece ao mesmo tempo, mas de uma forma estruturada, né? A gente tenta impactar o máximo de pessoas possíveis de uma forma consistente, passando uma mensagem única, né? Nesse caso, sua maior expressão está numa BIC, a maior expressão de Shakespeare também está numa BIC agora. Então, tudo conversando, né? Senão você atira para tudo quanto é lado, o dinheiro é um só, também você não consegue. E tudo isso gera alguns resultados surpreendentes, né? Uma marca que dispensa comentários, mas olha isso, 95% de top of mind, 70% de market share auditado pela Nielsen na categoria de canetas. A distribuição, a gente está presente, são mais ou menos 25 mil papelarias no Brasil, quase 100%, que papelaria que não tem pelo menos uma BIC, né? Não sei nem porque não é 100 ali, tá? Deveria, mas é 98, tem alguma que não tem. Penetração dos lares também é bem alto, isso aqui é durante o Volta às Aulas, significa que durante 3 meses, 25% dos lares do Brasil compraram pelo menos uma caneta BIC, são 55 milhões de lares no Brasil, e por aí vai, né? Vários KPIs que mostram que a BIC está aí, está viva, está crescendo. Aqui é só uma curiosidade final que eu trago para vocês, indo para a reta final, antes das perguntas, que as pessoas ficam muito curiosas. Olha, que a BIC é um exemplo, né? É um produto que está aí, o mesmo design há 75 anos. E é o mesmo design, é um design super vencedor, né? Só que ela, óbvio, ela se modernizou, ela trouxe tecnologia, trouxe qualidade. Quem lembra da BIC de anos atrás, algumas estouravam, né? Manchavam o papel, tinha isso. Hoje em dia não acontece isso, né? Porque vai se desenvolvendo. Aí tem umas curiosidades. Ó, aqui, por que a caneta é esferográfica, né? Porque a pontinha é uma esfera, né? Que derruba a tinta no papel,
e a ponta é polida durante 5 dias na fábrica para ficar arredondada, perfeitamente arredondada, né? Aí tem outras curiosidades, porque tem esse furinho no meio do corpinho da caneta, né? Para nivelar a pressão fora e dentro, garantindo o menor fluido da tinta. A tinta nunca é colocada até o fim, né? O tubo nunca está totalmente cheio, porque ela se expande no calor. Tem uma curiosidade também que eu gosto, que atrás da tampa, antigamente, era fechado. Quem nunca mordeu, né? Tampa de caneta Bic, sempre. Agora ela é aberta. Agora não, já faz uns 10 anos que é um orifício, é um tubo. Por causa disso aqui, para evitar risco de asfixia, se alguém engolir a tampa. Então, olha que legal, né? A preocupação. Tanto de. Imagina isso aqui, vocês que têm fábrica, isso aqui, a mudança fabril é grande, é importante. Isso envolve setup de máquina, isso envolve um monte de coisa, mas é uma coisa importante, é uma responsabilidade social do produto, para que ele não cause nenhum eventual dano. Então, tem essas curiosidades, né? Que são interessantes. E vamos partir agora para as 3 perguntas, e eu deixo essa imagem no ar, porque a gente falou bastante lá no começo da marca, né? Da palavra e do símbolo. É um símbolo muito forte que significa algo. Eu acho que se a gente tem um negócio, uma marca, chega nesse nível, uau, missão cumprida, né? A gente que significa muita coisa. Eu vou levar o microfone até a galera para você fazer as perguntas. Vamos ver quem vai ganhar o kit aí, ó. Vamos lá, hein? Alô, som. Ó, prometo estar caprichado. Peraí que o chefe está com alguma ideia. Maravilha, fica à vontade aí, vamos ver quem vai ganhar. Faz a pergunta aí. Primeira pergunta, vamos ver quem está prestando atenção. Mas eu vou ter que ser. O primeiro que levantar a mão, eu vou levar o microfone. Isso. Pronto, o Rafa é o juiz. Deixa eu pensar na pergunta, para não fazer a pergunta errada. Quantas canetas a Bic Brasil vende no Brasil todo ano? Foi ela que levantou. 350 milhões. Muito Acertou, bem. olha aí, ó. Eu vou descer. Leva para ela lá. Entrega pessoalmente para ela, ó. Parabéns. Legal. Parabéns. Vamos lá, ó. Ela acertou a resposta, Rodrigo? 350 milhões de caneta. Beleza. O que você falou? Próxima pergunta. Vamos lá, ó. O Rafa é o juiz, tá? Não brigue comigo, eu só faço a pergunta. Foi. Olha lá, presta atenção, Rafa. Quantos isqueiros a gente... Eu não falei a pergunta ainda, calma. Ó, lá ele foi rápido no gatilho, ainda vou ser injusto. Hã? Ele falou 350, foi o primeiro a gritar lá. Não é? Ó, vamos de novo então. Baixa a mão. Quantos isqueiros a Bic vende no Brasil todo ano? Lá no fundo, ó, vamos levar lá pro fundo, porque a galera do fundo sempre fica para trás. Vem, chega aí, Rodrigo. Chega aí, Rodrigo. É que você vê que isso não foi muito bem combinado, né? A gente tá no improviso. Ó, vamos ver se ela acertou. Quantas? 200 milhões. Quase, um pouquinho mais. 230 milhões. Parabéns. Maravilha. Tem acendedor pro churrasco aí. Tá? Olha aí. Última pergunta, vou fazer daqui, vamos lá. Depois eu pego o kit. Vamos lá. É um pouquinho mais difícil. Agora eu vou trazer o Rafael Apple, que ele vai ser o juiz. Ah, vou sacanear com ele. Chega aí, Rafael. Agora é com o Rafael. É o Rafael Apple e o Rafael Berwanger, né? O Rafael que manda e o que obedece. Vai lá. Fala aí, Rodrigo. Faz a próxima pergunta e o Rafael vai ser o juiz. Assim, ó, quando ele terminar a pergunta, ele vai falar já. Aí levanta a mão, tá? Aí é mais justo. Pergunta é fácil. Calma, deixa eu pensar. Fazer a pergunta errada não dá. Quantos pontos de venda a Bic está presente no Brasil? Calma, gente, ele nem falou já ainda. Controla a ansiedade, vamos de novo. Olha lá, ó, leva lá, Rafa, leva lá o microfone, Rafa, leva lá. Leva lá o microfone, Rafa, pergunta para ela. Ajuda. Mais de 600 mil. Muito bem. Olha, a resposta era 600 mil, mas como a gente está sempre crescendo, pode ser 600.001. Mais 600 mil. Então é isso. Ô, Rafa, eu tinha que ter trazido mais kit, Chega né, aí. pessoal? Tinha mais pergunta para fazer. Bom. Muito legal. É gente, isso. uma salva de palmas pro Rodrigo, quem gostou.